Olá, gente! Finalmente chegou o dia de começarmos a oficina do Projeto Estrutural. Eu sou Rodrigo Toffolo e você é o grande facilitador desse conteúdo especial que eu preparei exclusivamente aqui para o grupo, para a oficina do Projeto Estrutural. As soluções e as dicas que eu vou falar aqui serão compartilhadas somente neste grupo e por isso, cada uma das 3 aulas nos próximos dias, conforme a nossa programação, serão essenciais que vocês assistam. Antes de começarmos esse primeiro vídeo, eu preciso só falar 2 coisinhas para vocês. A primeira é que o grupo vai ficar assim, fechado para interações até o final dos nossos 3 primeiros encontros. Vamos fazer dessa forma para que não fique dando alerta toda hora no grupo, no seu celular e que de fato não incomode ninguém. Logo, se tem um alerta no grupo, é sinal que tem conteúdo novo. Combinado? A segunda é que se você tiver qualquer dúvida e queira perguntar para mim, me manda uma mensagem no privado. Legal? Vai ser um grande prazer poder te responder. E eu preparei de fato essa oficina, esse conteúdo, para que seja um conteúdo totalmente relevante para a sua vida. Bom, dito isso, bora começar. E aí, o primeiro tema da oficina do Projeto Estrutural é como conceber excelentes concepções estruturais, né, seguras, eficientes e econômicas, de modo que a gente faça uma análise no nosso segundo encontro Calcule a Fundação, mas que é a grande chave do nosso projeto estrutural. Vamos junto? Vamos lá? Como elaborar uma boa concepção estrutural para os nossos projetos. Vamos junto agora no nosso episódio 1 da oficina do Projeto Estrutural. Para que a gente comece nossa primeira aula, nada melhor do que a gente já abrir um projeto, onde eu vou trabalhar na aula de hoje. É um projeto de uma casa térrea, vocês estão vendo aqui no nosso vídeo, um projeto de aproximadamente, contando com a varanda, 300 metros quadrados. Eu quero compartilhar com vocês as soluções que a gente escolheu para essa concepção. E dessa forma, trazer um roteiro de forma criteriosa para o lançamento da sua estrutura. Então tá aqui, ó, nosso roteiro na tela. E a primeira grande coisa que eu tenho que escrever para vocês tá aqui, ó. Qual que é o nosso desafio da concepção estrutural? E aí eu começo a nossa aula dizendo uma das frases mais importantes. Guarde isso no carinho de vocês para você seguir sua carreira de projetista, você fazer boas análises e você pegar aquele conteúdo que a graduação te deu e colocar em prática. Mas o fato é o seguinte, a eficiência estrutural está completamente ligada a uma boa concepção estrutural. Por isso, o tema da nossa aula de hoje ele é extremamente importante para você que quer eliminar a sua insegurança, você que quer começar a fazer projetos e quer definitivamente alavancar a sua carreira, né, de forma exponencial, faturar alto, enfim. A concepção estrutural é a alma do projeto estrutural. Através dela, a gente começa com uma concepção e aí a gente vai mudando à medida que o projeto vai evoluindo em termos de análise, né? Então a gente tem que começar literalmente tem que ter um princípio. E o princípio é aquela frase clichê que você vai falar assim para mim, Rodrigo, meu professor já falou isso, outro cara falou, mas é a pura verdade. Um projeto deve ter equilíbrio. E essa frase, essa palavra, na verdade, equilíbrio, é uma palavra tão sensacional que ela pode ser traduzida nos nossos encontros de forma aplicada. E uma palavra como essa traz pra gente economia, segurança, eficiência. Aí vem a parte estética, a parte de estética, a parte de durabilidade estrutural. Então vamos pensar numa concepção, pensar numa modelagem, pensar numa análise, num projeto com equilíbrio. Se você tem um projeto de uma alta complexidade, certamente o seu projeto vai perder um pouco de economia. A estrutura tende a ficar mais caro, vãos muito grandes, balanços grandes, mas você tem que ter um equilíbrio, pois você também tem que obedecer à sua estética. Se você tem um projeto relativamente mais simples, você consegue efetivamente fazer a junção desses elementos, trazendo um equilíbrio para o seu projeto. Então, ó, a eficiência está ligada a uma excelente concepção, o projeto deve ter equilíbrio e eu quero efetivamente começar o que eu chamo do meu lançamento estrutural. Como fazer um lançamento perante um roteiro e perante algumas sugestões que nós vamos trazer. Então, para começar
começar o lançamento estrutural, você pode efetivamente fazer um lançamento de vigas e pilares de forma simultânea. O que é isso, Rodrigo? Como assim de forma simultânea? Cara, você pode pegar um projeto como esse daqui, que está na nossa tela. Deixa eu puxar só a minha mesinha que eu esqueci dela. Pronto. Você tem um projeto como esse, certo? E que projeto é esse? É o projeto de uma casa térrea, tá? Que a gente está pegando aqui como uma base. Então aqui eu tenho uma sala, olha o meu mouse aqui, ó. Esse trecho inteiro, né? Deixa eu lá para o nosso Photoshop aqui, nosso sketchbook. Esse trecho todo que eu rabisquei aqui, ó, de vermelho, é um hall de 13 por 10, né? Fazendo um L, tá? Aí você tem aqui uma dispensa e uma lavanderia, os devidos quartos que estão aqui em cima de mim, um corredor e os 3 banheiros, junto a um closet. O meu grande objetivo aqui hoje não é discutir quais são os cômodos, enfim, é pensar numa concepção para esse projeto, tá? E aí, quando eu falo que a gente pode começar com vigas e pilares, é o famoso estudo das linhas, cara, você pode sim pensar num projeto porticado, onde você tem vigas, pilares e lajes, que é o que nós vamos trabalhar aqui. Cara, você pode pensar assim em colocar as vigas baldrames, aonde tem inicialmente cargas de parede. Repare que essas linhas verdes que eu estou traçando aqui no nosso desenho, elas são as nossas vigas. Esse aqui é o projeto da casa térrea, ó, e ela vai efetivamente, de forma preliminar, suprir, então já veio uma grande característica das baldrames, o que? Todas as minhas cargas. Então, pensando na tipologia desse projeto, isso daqui, ó, deixa eu só subir um pouquinho aqui. Tá bom. Isso aqui poderia ser uma solução, olha só. Eu comecei, Rodrigo, como que você começou esse cara? Eu comecei com minhas vigas. Que loucura, hein? Ó, comecei com minhas vigas baldrames. Isso aqui poderia ser uma solução inicial para o nosso projeto, né? E aí, como que você começa, então, fazendo a locação dos seus pilares? Não é todo ponto de encontro, faltou uma viga aqui, ó, me perdoem, faltou aqui, ó, faltou essa viga, né? Não é todo ponto de encontro de viga e pilar que você vai colocar, de viga com viga que você vai colocar um pilar. Não faz sentido nenhum. Eu vou colocar um pilar aqui, eu vou colocar um pilar aqui, vou colocar um pilar aqui, um pilar aqui. Cara, fica uma solução que foge daquela palavra equilíbrio. Daí, eu vou criar um roteiro com vocês de um lançamento. Então, uma sugestão, tá? Para o posicionamento dos pilares é você iniciar a locação dos pilares pelos cantos da edificação. Dessa forma, você vai definir o eixo de maior inércia, ou seja, o maior eixo, né, onde você tem mais rigidez, para o maior esforço solicitante. Isso daqui eu quero dizer, de uma forma geral, o maior momento fletor. Tá? Que é esse cara, né, onde tiver mais momento fletor, é onde você tende efetivamente a ter uma demanda maior de aço. Legal? Então, Rodrigo, como que eu vou saber qual eixo, qual lado eu vou ter o maior momento fletor? Calma, vou te mostrar isso ainda. Tá? Isso é um dos nossos passos aqui hoje. E outra coisa, eu vou começar o lançamento de um pilar, mas qual é a dimensão do meu pilar? Mesma coisa da viga, eu lancei lá umas linhas, mas quais seriam as dimensões dessas vigas, né? Então vamos trazer aqui um trecho da norma que fala assim pra gente, ó. Olha que legal. Vamos colocar aqui no nosso quadro. Olha o que ela fala o trecho da norma. Leia com critério isso daqui. A seção transversal de pilares, qualquer que seja a sua forma, não pode apresentar dimensão inferior, menor, né, do que 19 centímetros. Você fala, uai, calma, vamos junto. Em casos especiais, permite-se a consideração da dimensão entre 19 e 14, desde que multipliquem os esforços solicitantes de cálculos por um coeficiente γn de acordo com a tabela. Legal? A área mínima não pode ser inferior a 360. Pega essa junção, o que você vai ter, Rodrigo? Que o seu pilar, ele pode ter uma dimensão mínima de um pilar de 14 por, vamos lá, se é 360, vamos dividir esse cara aqui por 14, dá 26, né? Então, 14 por 26 é efetivamente a menor dimensão possível de um pilar. Perfeito? E aí, eu costumo trabalhar nos meus projetos
pilares aí de 14 por 30, talvez aí 15 por 30, e eu trabalho esse cara aqui como o que eu chamo de uma seção mínima, perfeito? Isso daqui é a seção mínima pela norma NBR 6118 de 2023. Então tá aqui, ó, o que você vai fazer? Se você está usando, no caso a gente está modelando dentro do Eberic, o software que você vai utilizar independe da nossa aula, tá, meus amigos? Mas aqui, por exemplo, eu vou multiplicar todos os esforços solicitantes por 1,25, tá? E aí, só para aguçar um pouquinho da curiosidade, por isso que pilares com pé direito duplo, você tem que pensar muito nesse valor de 14. Em muitos casos não vai passar no dimensionamento, você vai precisar aumentar a rigidez, porque esse é um pilar que vai ter o quê? Um pé direito maior, consequentemente uma esbeltez maior, uma flambagem, né, que vai ser calculada e talvez não passe nos critérios de dimensionamento. Ó, insights aí para você aplicar. Isso é a teoria que você viu lá na sua graduação, que você vai aplicar aqui de forma prática. Como? Pegando os conceitos e trazendo para um projeto real. Então vamos efetivar aqui, Rodrigo, pensando na nossa locação. Cara, frase clássica, outro insight gigante para vocês. Legal? Você, Rodrigo, faz pré-dimensionamento de pilares para projetos residenciais? A minha resposta para você é a seguinte: você pode fazer. Você pode calcular ele através do critério de áreas de influência, tem alguns métodos, né? Mas na esmagadora maioria dos casos para projetos residenciais, a seção mínima é sim uma seção indicada como pré-dimensionamento. Então vamos escrever isso, cara. Vamos escrever isso. Sabe por quê? Isso aqui eu acho que ela é tão interessante, essa escrita, porque ela traz pra gente, né, um insight generoso. Então eu vou colocar assim, ó. Como é que eu vou escrever? O pré-dimensionamento, olha só, de um pilar para projetos residenciais é igual à seção mínima. Por quê, Rodrigo? Porque quando você pegar a área de influência e multiplicar pelos coeficientes, pela carga, você vai achar uma área bruta de concreto na esmagadora maioria das vezes por causa da carga, tá, gente? Isso é por causa da carga. Carga aí de um sobrado é 40 toneladas, né? Você vai achar uma área inferior a 360. Ou seja, a área de 360 vai suprir as condições mínimas, né, de pré-dimensionamento. Então, esse aqui é legal, hein? Ó, um insight gigante que você não vai achar em qualquer lugar não, viu? Então tá aqui, ó, o pré-dimensionamento de um pilar para projetos residenciais igual a seção mínima de 360 centímetros quadrados. E aí, quem que vai comandar? Se é um pilar de 14, pilar de 19, cara, espessura também da sua parede, né? Você vai ter que avaliar isso. Um outro ponto que eu gosto muito de chamar a atenção, já que nós estamos falando aí do início de uma concepção para o seu projeto, né? É você efetivamente utilizar bem o software, tá? Para você fazer o alinhamento. Então, nesse caso nosso, olha só, o que você vai fazer, Rodrigo? Eu tenho aqui, deixa eu chamar aqui o projeto, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, uma parede de 15 centímetros, tá? E se eu for lançar um pilar de 14, eu vou fazer um lançamento rápido aqui de um pilar de 14 por 30. Cara, é muito importante que já tem um pilar, né? Esse projeto já está pronto, tá? Eu vou lançar aqui só para me mostrar para vocês, tá bom? Um pilar de 14 por 30, olha só. Quando eu for lançar aqui, repare que tem uma distância embaixo que não tem em cima. Se eu tô com uma parede aqui de 15 no meu projeto, tá? O seu lançamento vai precisar que ele fique literalmente o quê? Ele fique na posição mais correta. E aí é uma questão de uso de software mesmo, ó. Ah, ele tá dando algum bizil aqui por causa desse nó. Deixa eu procurar um outro ponto para me lançar aqui para ficar um negócio perfeito. Vou lançar aqui, ó. Um pilar, estão vendo? Vamos supor que seja, vou pegar um exemplo melhor ainda. Vamos apagar esse cara, pronto. Remove essa prumada, lança um pilar. Olha lá, 14 por 30, acha o eixo, traz ele para cá e eu vou afastar meio centímetro, porque a parede é de 15, ele é de 14. Olha só como é que fica perfeito, tá? Fica afastado. Detalhes importantes, por que eu estou falando isso? Porque o lançamento estrutural ele tem que estar muito bem alinhado com o seu projeto. Você está usando software, senão você tem que usar bem o cálculo manual para fazer todo esse lançamento, tá bom? Daí olha só, inicia a locação pelos cantos da edificação, defina o maior eixo de inércia, né, para o maior esforço solicitante. Vamos pegar esse exemplo, deixa eu te mostrar
nesse caso real, o P2. P2 vai ser uma grande referência, pega isso como um case para você aplicar dentro do seu projeto. Olha o que eu tenho aqui, eu tenho uma cozinha, estão vendo? E aqui eu tenho uma sala de estar, cômodos relativamente grandes, né? É um cômodo legal. E essa distância daqui, ó, só para vocês conhecerem, acredita em mim, hein? Vale 5,30 metros, aqui, ó, só para vocês verem aqui, ó, 5,30 metros, viram? Maravilha, Rodrigo, 5,30 metros, né? Essa distância, tá? O que mais? Essa outra distância aqui, você vai ver um valor de aproximadamente 4,5 metros, tá? 4,5 metros. Aí eu vou fazer só uma pergunta para vocês, que esse é o tema da nossa próxima aula. Tema da nossa próxima aula. Mas olha isso daqui. Vamos abrir o Paint aqui. Olha essa figura. Se eu for trabalhar aqui efetivamente com uma laje... Vamos pensar que nós estamos trabalhando aí com uma... vamos trabalhar com uma laje unidirecional, tá? Como é que seria o posicionamento das minhas vigotas? Cara, se esse camarada aqui eu tenho 5,30 metros, certo? E esse cara daqui eu tenho 4,50 metros, não é isso? Cara, é óbvio, e se não for óbvio para vocês vai ficar agora, que a minha vigota ela vai trabalhar nessa direção. O que é a vigota? É aquela assim, ó, quer ver? Ó, deixa eu caprichar no desenho para vocês verem. Uma vigota é isso daqui, ó. É aquela vigota treliçada, aí vem o material de enchimento. Aí depois vem uma vigota, né, treliçada, material de enchimento. A minha laje ela vai trabalhar sempre na menor direção, por conta do vão, enfim. Então, avaliando esse cenário, olha que análise interessante que a gente já está fazendo. Essa laje, ela tende a jogar uma carga muito maior para VB1 e muito maior para VB4. Eu ainda vou trazer uma ponderação, vou me antecipar um pouquinho. A gente vai ter nessa laje uma nervura transversal. Por quê, Rodrigo? Vai ter isso aqui, ó, uma espécie de uma nervura feita em loco, né? Por quê? Porque eu passo de 4 metros, são 4,5 metros. Então, assim, nesse projeto, tá? Não tem como falar que não tem como, há uma pequena carga vindo para essa viga daqui, uma pequena carga vindo para essa. Mas de forma predominante, a VB1 e a VB4 estão recebendo, no caso a viga superior, tá? Lá de cima, da minha cobertura, onde eu vou ter a laje. Elas vão receber essa laje, certo? De forma predominante. Isso traz um carregamento maior, traz uma carga maior para VB1, uma carga maior para VB4. E aí, o P2, ele tem duas formas de eu direcionar ele, a maior inércia, para o eixo X. O primeiro é o vão maior, é um vão de 5,30 ao invés de um vão de 4,5. E o segundo é o carregamento que essa viga VB1 vai ter. Esse carregamento da VB1 é um carregamento maior do que o carregamento da VB10. Só que aqui é baldrame, não tem laje, sobe lá para a cobertura. Analogia mesma, tá? Só para a gente aguçar a curiosidade aí e tentar explicar. Então, mais uma vez, realmente, Rodrigo, o pavimento, né, a fundação aqui vai ser um piso contra piso. Mas lá na cobertura, olha ela aqui, ó, a minha laje está aqui. Mudou só as nomenclaturas. A minha laje, ela apoia na VC1 e na VC3, joga pouca carga para essas pela nervura transversal, e o P2 está direcionado aonde eu tenho o maior carregamento e o maior vão. Para ficar mais claro ainda, isso eu vou falar muito no nosso encontro, né? Nosso encontro na aula 2, observa claramente o momento fletor que chega em P2 nessa direção, baixo. Quando eu giro esse cara, observem que o momento fletor ele se torna muito maior. Mais ainda, para mim finalizar, última análise. Eu estou fazendo análise estrutural na aula de concepção, né? Quando eu pego o P2, deixa eu só calcular ele aqui, ó. O que acontece com o P2, Rodrigo? Olha que coisa linda isso aqui, gente. Isso aqui é o P2, é aquele mesmo pilar, hein? Aquele carinha lá do ó. Esse cara daqui, ó. Esse é o P2, esse cara é esse camarada daqui. Quem nunca entendeu vai entender agora. Eu estou posicionando o P2 assim, certo? Aqui eu coloquei maior só para não exagerar, para vocês enxergarem. E aí, essa figura me traz esses momentos. E como é que você faz isso, Rodrigo? Você vai ter uma dupla seta para baixo de 1.300 e de 700,
Uma dupla seta para o lado de 300 e 200. Como é que você analisa isso daqui? Vamos pegar esse primeiro cara. Você pega a mão direita sua, o polegar você joga para baixo, joguei para baixo. Os demais dedos vão indicar aonde esse momento está atuando em qual eixo. E quando eu faço isso daqui, nitidamente é o eixo X, aonde eu preciso da minha maior inércia. Isso mostra claramente que o meu pilar está posicionado da forma correta. Legal? Se a arquitetura me permite colocar nos dois ou assim, eu coloco onde eu tenho o meu maior esforço e vou aproveitar melhor o meu pilar. Ó, o 305 está aqui, não está? Ó, esse cara, os demais dedos, está posicionado no eixo de menor inércia. Está tudo certo. Então, ó, daria nota 10. E isso daqui que eu acabei de falar com vocês, eu faço em consultorias minhas. Cara, em 90% das minhas consultorias eu giro um pilar. Olha que insight. E eu tiro 6 barras de aço, 4 barras de aço. Por quê? Porque eu faço de fato o meu pilar trabalhar onde tem a maior inércia para o maior esforço. Lógico, se a arquitetura nos permitir. Tá? Óbvio, a arquitetura não permite. Simplesmente você não vai fazer isso. Então vamos lá, vamos para o nosso roteiro? Vamos carimbar essa nossa aula. Nós já chegamos aí a um pouco mais de 20 minutos, já estou quase finalizando ela, né? Esse ensino para nós. Então, Rodrigo, você vai iniciar a locação pelos cantos da edificação e eu vou trazer agora um roteiro copiado aqui, só para a gente evoluir um pouquinho, tá bom? Olha que legal isso daqui que vai estar no nosso quadro agora. Ó, depois vai para as áreas comuns a todos os níveis. No caso, eu peguei um projeto de uma casa térrea, mas se fosse um prédio de 3, 4 níveis, vai para a caixa de escada, elenca os pilares ali, dão prumada naqueles pilares. Por quê? Você tem prumada, tá? Elementos que se localizam na cobertura e procurem sim formar pórticos. O que é formar pórticos? Formar pórticos é fazer isso daqui, ó. Isso daqui é um alinhamento de um pórtico. Esse cara daqui é um alinhamento de um outro pórtico. Aqui eu tenho um outro pórtico sendo alinhado. Tá vendo? Ó, aqui, esse é um projeto mais quadradão, né? Tudo bem, mas um projeto de um padrão mais elevado em termos de dificuldade. Deixa eu abrir para vocês aqui, vamos abrir mais um projeto. Vamos lá. Deixa eu chamar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, avaliação da infra, o bom sucesso. Pega esse cara aqui, ó, vamos pegar o projeto 1. Vamos ver se eu consigo abrir ele aqui. Já é um projeto diferente, onde você tem que pensar o quê? O alinhamento dos pilares e das vigas vão formar pórtico. E se forma pórtico, meu amigo, isso é bom para a redistribuição das cargas, né? Para a distribuição mais homogênea do carregamento, tá? Isso conta muito positivamente para a avaliação do seu, né, de análise estrutural do seu projeto. Vamos lá, deixa eu só te mostrar o 3D. Esse é um outro projeto, tá vendo? Esse é um projeto também que está no meu treinamento. Olha só, aqui eu tenho um pórtico, um outro pórtico, viram? Aqui eu tenho um outro pórtico, aqui isso também é um pórtico. E aí a gente leva o nosso projeto. Aí, ó, critérios não normativos, presta muita atenção, isso é só uma sugestão. E sugestões a gente segue só se der, tá? E a minha sugestão é, procurem colocar pilares distantes de 3,5 até 6 metros. Não é regra, mais uma vez, não está em norma, não está em lugar nenhum, isso é uma sugestão. Qual que é a justificativa? Aí, lógico, se tem uma sugestão, tem que ser plausível. Pilares com distâncias muito grandes, você tem seções transversais muito elevadas. E aí você tem uma dificuldade maior na montagem, você tem mais aço, mais volume de concreto, talvez não seja econômico. Lembrando que o caminho das ações, né, sai das lajes para as vigas para os pilares, tá? Distâncias curtas demais, você tem muito elemento. Né? Você tem muito pilar, muita fundação. Cara, também não é econômico, tá? Não é. Então você tem que achar um meio termo. E aí esse meio termo, na minha opinião, para quem está começando, a via de regra, tenta colocar pilares entre 3,5 e 6 metros. Tá? No nosso projeto, que eu estou avaliando com você, só para vocês terem noção. Aqui eu tenho um pilar para o outro, deu 4,5 metros. Daqui para cá 5 metros e um pouco mais de 5 metros. Vamos ver quanto que deu? Vou te falar exatamente quanto que deu. Ó. Daqui para cá, ó, tô pegando pilar, né? 5,20 metros mais ou menos, tá? Aqui, mudando para cá. Aí que é legal, olha só. Esse pilar para esse
quando você pega o projeto, olha só, esse camarada aqui já tem mais de 5 metros. Ó, pegar no término da viga, 5 metros, no término do pilar até o pilar. 5 metros. Aí eu tenho 2 pilares mais próximos, aqui mais 5 metros. Cara, eu tenho aqui 7 metros, eu não posso ter pilar. Aí nós temos que achar, obviamente, uma equação, né, de análise. Inclusive, eu vou falar disso aqui na próxima aula. Como que eu venci esse vão, tá? Com uma viga de 40 centímetros, sendo que é uma viga de 7 metros. Tem um argumento na minha concepção daqui, tá? E aí, o que eu fiz no meu projeto? Cara, eu lancei os pilares todos de canto, estão vendo? Já posicionando o pilar voltado para onde eu tenho maior esforço. E como é que você fez isso? Às vezes eu posso errar no lançamento. Quando você analisa a estrutura e faz o que eu te falei lá nos pilares, olha as direções, você já vai conduzir melhor. Ou você vê a quantidade de aço do pilar, não é isso? E aí, esse é um projeto, tá? Que tem muitos pilares, porque só a fachada da casa são 30 metros. Então não é um lote, né? 12 por 30, é a fachada da casa inteira, tá? Então por isso a gente tem mais pilares do que o convencional, né? Mas enfim, pilares aqui, ó, esses caras 4 metros, aqui 3 metros e meio, 3 metros e meio, tá? Então eu tentei estabelecer o critério do meu roteiro para, literalmente, a modelagem desse projeto em termos de concepção. Então se eu fosse fazer aqui com vocês, ó, de forma bem rápida, eu faria isso daqui, ó. Cada bolinha é um pilar, legal? Começaria pelos cantos da minha edificação. Ah, que pena que isso aqui ficou na frente. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Pronto. Aqui, ó, vai ser um círculo, tá? Por quê? Para me simplificar aqui com vocês. Ó, esse seria a locação. Qual que seria a dimensão? Mínima. Mínima. Ó, isso daqui, ó. Aqui eu teria um, aqui eu teria um outro. Legal? Essa seria a minha primeira pauta. Depois, vamos mudar de cor. Cara, esse vão tem quase 8 metros, cara. Aí você tem que colocar um pilar onde você tem um ponto mais interessante. Aqui, olha esse cara aqui, ó, vou colocar até de azul. É um vão, aqui deu 5 metros mais alguma coisa. É um vão interessante demais você ter um pilar aqui, porque lembrem da laje, você vai apoiar uma laje aqui, ó. Então você dá garantia de rigidez para essa viga. Interessante. E aqui mais do que nunca, você vai consolidar esse cara, tá tudo maximizado, só para vocês entenderem. Com a maior inércia para cá, porque essa viga vai receber essa laje lá de cima. Estão vendo? E esse ponto aqui, ó, tem que pensar, tem que ter um pilar também. Não vão de mais de 10 metros? Olha como é que vai fluindo a concepção. Um pilar aqui, aí você tem que colocar aqui, não tem como fugir, gente, ó. Os quartos vão ter pilares, são 4 metros de distância. Estão vendo? Aqui em cima, você pode aí brincar aqui, ó, às vezes saltar um, ver o que dá. Nessa concepção aqui, você pode colocar às vezes só um pilar intermediário, que as vigas se apoiam nas outras vigas. Foi isso que nós fizemos, tá? Só que dentro desse projeto, a gente colocou essa viga também, eu quero ressaltar isso, para quê? Para travar esse pilar, ajuda no travamento e diminuir um pouco o pano desse piso inteiro, tá? Essa brincadeira que a gente fez nesse encontro 1, tá? Seguindo uma sugestão de um roteiro, logicamente, né? Já vai trazer o quê? Um start para o seu projeto. Já vai trazer um embasamento quando você pegar a sua planta baixa e olhar e falar como eu começo o meu projeto, não é verdade? E aí, para a gente finalizar, né, de uma forma geral, tá, o nosso primeiro encontro, eu quero só trazer isso aqui para vocês. Ó. Quando você pensar em posicionamento de vigas e posicionamento de lajes, veja com carinho isso daqui, tá bom? Cara, pense nas vigas em quesitos de alinhamento dos pilares. Para quê? Para diminuir também o comprimento de flambagem deles. Pensam nas vigas com dimensões compatíveis, né, com o projeto arquitetônico. Legal? A largura da parede, né? Sei lá, eu tenho uma parede de 15, cara, então trabalhar com tijolo de 14, lança uma viga, né? Para que aquele tijolo fique confortável ali. E outra coisa, procure utilizar vigas para diminuir o comprimento das lajes, se for necessário, numa eventualidade, análise estrutural que nós vamos fazer no nosso próximo encontro. Legal? Então, toda essa análise é muito legal. E aí, para carimbar a altura da viga, você pode estipular um vão dividido por 10, se ela for biapoiada. O que é isso? Cara, isso é um pré-dimensionamento, biapoiada. Ou seja, se eu tenho um vão de 4 metros,
divide por 10, dá uma viga de 40 centímetros. Você pode estipular uma altura igual a um L sobre 12, não é isso? Vamos ver se é isso mesmo. Vai dar 1 dividido por 12. Vai dar quase os seus 8 aí, não é? Olha lá, 1 dividido por 12. Isso mesmo, mais ou menos, tá? É uma ideia. Para vigas contínuas. Vou colocar aqui, ó, vigas contínuas. Isso também é uma regra, cara, isso aqui é contínuas. Isso são ideias para você começar. Nesse projeto aqui, tá? Eu tinha aqui, por exemplo, uma viga aqui de 5, aqui uma viga de 4 e pouco, uma viga contínua. Cara, eu lancei as minhas vigas com 40 centímetros, tá? Foi a minha premissa, foi lançar as vigas com 40 centímetros. Tem um vão um pouquinho maior, um vão um pouquinho menor. As baldrames foram lançadas inicialmente com 40, também a superior a gente pode pensar nessa ideia de pré-dimensionamento da nossa viga. Então isso aqui são as nossas vigas, tá? E aí são só sugestões, legal? Então, Rodrigo, vamos lá, vamos carimbar o nosso primeiro encontro. O que você fez aqui com a gente de forma bastante objetiva na nossa aula 1 sobre como conceber fazer uma concepção estrutural de forma econômica e segura. Estabelecer metas, estabelecer parâmetros. Lote os pilares pelos cantos da edificação. Trabalhe com a seção mínima do pilar para projetos residenciais, que é o foco de hoje. Tá? As vigas, faça um pré-dimensionamento, pega o vão, se ela for contínua, pega o vão, divide por 12, dá em torno de 8%, né, do vão, tá? Se ela for uma viga biapoiada, começa daqui, ó, quer ver? Esse aqui é uma viga biapoiada, ó. Não necessariamente, tá? Você pode ter redistribuição, mas só para questões de pré-dimensionamento. Pega o vão, divide por 10. E aí, uma outra sugestão. Procure trabalhar aí com vigas, por exemplo, mesmo se passar uma viga de 35, mas a maioria é 40, trabalhe com a viga de 40. Você vai conseguir, literalmente, distribuir o carregamento de forma mais homogênea, tá? Então é isso, meus amigos. Olha só, as vigas todas realizadas, vigas contínuas. O projeto, ele foi embasado, em termos da sua concepção. E aí as lajes foram lançadas de acordo com o vão que a gente adotou. São lajes treliçadas, sempre pensando inicialmente que as vigotas vão aonde tem a menor direção para você ter uma menor flecha. E para mim, carimbar com chave de ouro o nosso primeiro encontro, não necessariamente a planta do térreo tem que ser igual à da cobertura em relação aos vigamentos, tá bom? Aqui é um exemplo clássico. Olha só, eu tinha essa viga lá embaixo, eu não tenho essa viga na cobertura, vou até gerar o 3D. Por quê, cara? Fica um pano de laje muito pequeno, estão vendo? Aqui, ó, um pano de laje muito pequeno, ó. Aqui eu tinha essa viga, aqui eu não tenho. Reparem, o que mais? Aqui eu tinha, aqui esse exemplo é ótimo. Essa viga dividindo esses ambientes, aqui em cima é uma laje para os dois. Legal? Então, são detalhes que eu acho que são aí. Aqui também, ó, tinha essa viga aqui, né? Aqui em cima eu também não tenho ela, tá? São detalhes que eu acho super pertinentes para o nosso projeto. E pensando ainda numa casa térrea, aqui nós temos a utilização de algumas vigas invertidas no projeto. E o grande objetivo é você deixar o vão, o hall, totalmente limpo. É uma das premissas para a gente utilizar a viga invertida, é a premissa do projeto arquitetônico, da estética. Então foi necessária a utilização dessas vigas invertidas de modo que a gente tivesse uma estética ainda melhor, uma vez que a proposta do cliente não é rebaixar isso com gesso, tá? Maravilha, hein, meus amigos? Que aula! Acho que é um conteúdo muito rico. Deixa eu para minha tela, deixa eu te remover esse fundo aqui, vocês vão enxergar agora o meu fundo aqui novamente, né? Vamos lá, tela cheia, todo mundo me vendo, que maravilha. Esse é o nosso grande primeiro encontro da oficina do projeto estrutural. Sem nenhuma dúvida, é um conteúdo totalmente aplicado. O que nós vamos fazer no nosso segundo encontro, né? O segundo encontro nós vamos trabalhar a análise estrutural desse projeto, vamos abrir outros projetos, te darem milhões de insights. Sempre a gente tem que pensar, meus amigos, que aquela teoria que você viu na graduação, aquela conta, aquela teoria das estruturas, o concreto armado, né? A vida prática, como que você montou aquela ferragem,
tudo deve ser entendido por um engenheiro calculista, né? E deve ser colocado de forma prática, de forma mais simples possível. Cara, estruturas não é um bicho de 7 cabeças, estruturas é sim, é um entendimento de que muita gente fala que é complexo, mas não é. Quando você compreende de forma clara as etapas de um projeto estrutural, você alavanca a sua carreira, você gera um crescimento exponencial, tanto de conceito, quanto de teoria aplicada, quanto de faturamento. Então aqui no nosso primeiro encontro, para você eliminar a sua insegurança, para fazer projetos, você tem que seguir um método, seguir uma sequência. E o primeiro ponto e chave é você compreender o projeto arquitetônico e fazer a sua concepção voltada para aquele projeto em estudo. Por isso que outros estudos são muito interessantes, mas lembre-se, você tem que entender o porquê das coisas para você efetivamente dominar o cálculo estrutural. E eu falo isso porque não existe Ctrl+C, Ctrl+V efetivamente de um projeto para o outro. Todo projeto tem uma novidade. A sua minha concepção vai ser diferente da sua. E você tem que conseguir se justificar o porquê da escolha daquela concepção. E dessa forma você vai alavancar o seu conhecimento e vai aprender a fazer projetos. O grande objetivo nosso aqui é eliminar a sua insegurança, destravar esse medo seu de entrar no nicho de mercado que tanto cresce, que é extremamente, pensando em faturamento, pensando em ganhos financeiros efetivamente, pensando num crescimento profissional, pegar o seu diploma e exercer, não tem preço. Pensando em investir em você, na sua capacitação, é algo surreal. Então, esse foi o que eu vou chamar do meu grande energético de hoje, nosso grande encontro. E se você tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem no privado. Lembra que eu falei no início? O grupo vai ficar silenciado durante os 3 primeiros encontros. Depois nós vamos abrir o grupo, mas por enquanto, tem dúvida? Manda para mim. E a nossa próxima aula, que vai ser na quarta-feira, sem ser amanhã, depois, eu vou preparar um conteúdo gigantesco sobre análise estrutural, que você vai enxergar e vai falar, Rodrigo, vê estruturas dessa forma, ficou mais simples. Isso aqui é uma grande dica para a gente finalizar. Pega esse grupo, a oficina do projeto estrutural que você está no WhatsApp, fixa ele com aquele alfinetinho do seu WhatsApp para que ele fique lá em cima e que você não perca absolutamente nada desse nosso evento. Legal, meus amigos? Forte abraço, muito obrigado, estou esperando as suas dúvidas e até o nosso próximo encontro, aula 2, onde nós vamos falar sobre análise estrutural. É isso aí. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.